Finalmente adentraremos a tão esperada terra de sintaxes. E já no portal de entrada encontramos a seguinte frase: abandonai toda a esperança, vós que entrais. Então é o seguinte, galera, tudo bom? Agora sim, finalmente a gente vai entrar na sintaxe mesmo. A gente estava se preparando para entrar na terra de sintaxe, que a gente brincou aqui de sintaxis, mas é a terra da sintaxe, certo? E eu tinha colocado essa brincadeirinha, talvez alguns achem de mau gosto, essa frase para introduzir a nossa entrada: abandonai toda a esperança, vós que entrais, que é uma frase do poeta, escritor italiano Dante Alighieri, o escritor da Divina Comédia, um dos maiores clássicos da história da literatura universal. E essa frase ela está, na verdade, no livro dele, na entrada, no portão de entrada do inferno, porque Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele passa pelo inferno, depois pelo purgatório e por fim chega ao paraíso. Então é uma brincadeira, porque a sintaxe é uma parte de estudos que assusta um pouco o pessoal, porque é uma parte mais complexa do estudo gramatical. Mas a gente vai tranquilo. E como o Dante Alighieri, aqui na imagem, ele estava guiado por Virgílio, que é um outro grande poeta, era o guia dele por essa região, para que ele passasse de modo seguro. Então, vocês estão muito bem seguros comigo, certo? E a gente vai passar tranquilamente pelo território da sintaxe. Então, o que é a sintaxe? Primeiro, a pronúncia é essa, tá? É sintaxe, não é sintaxe. Sintaxe. A sintaxe é a parte da gramática que estuda as regras de combinação de palavras. Quais são as regras que determinam como que a gente pode combinar as palavras na nossa língua para formar frases que façam sentido, certo? Não é só ir jogando uma palavra atrás da outra e formar frases. Existem regras, uma palavra pede outro tipo de palavra e tal. Então, se a gente pegar aqui o exemplozinho, ó, os vigaristas enganaram o rei. Beleza? Essa é uma frase que respeita a sintaxe da nossa língua, a gente entende a frase numa boa, né? Agora, vamos pegar essas mesmas palavras aqui e colocar de outra forma. Os enganaram vigaristas rei o. Peraí, essa frase não funciona. Tá estranho, a gente não entende. Os enganaram vigaristas rei o. Como assim, cara? Por que a gente não entende? Porque essa frase não está de acordo com as regras da sintaxe, certo? Ela violou as regras da sintaxe e o nosso cérebro não consegue, muitas vezes, nem reconhecer o sentido da frase. Então, para que as coisas façam sentido, a gente precisa respeitar as regras. Tudo bem, todos vocês já sabem pelo menos todas as principais regras da sintaxe, porque vocês falam desde crianças, vocês ouvem, vocês já leem, escrevem, vocês respeitam a maioria das regras da sintaxe. Então, por que estudar sintaxe? Porque tem algumas regrinhas específicas da norma culta que vão nos ajudar principalmente na escrita, mas não só na escrita, até para melhorar a nossa fala, assim, em termos de adequar ela ao português da norma culta, que a gente precisa estudar na escola para aprender, porque senão a gente vai continuar errando sempre, certo? Então tá. Então, ó, vamos ver uma terceira forma de fazer essa frase aqui, diferente dessas duas. Enganaram o rei os vigaristas. Ela tá diferente da primeira, né? A gente pegou aquele os vigaristas que estava no começo e jogou pro final. Mas essa frase dá pra gente entender, né? Enganaram o rei os vigaristas. Ou os vigaristas enganaram o rei. A forma mais comum na nossa língua é esta primeira aqui. Mas... agora apareceu esse negócio chato ali embaixo. Mas a terceira forma também é possível na nossa língua. Enganaram o rei os vigaristas. A gente consegue reconstruir o sentido. Por quê? Só pra gente ver rapidinho algumas regras. Como que funcionam, né? Como funcionam essas regras da sintaxe? Então, por exemplo, ó, esse os é um artigo definido que ele tem que acompanhar um substantivo. Certo? Os artigos acompanham substantivos. O substantivo, no caso aqui, é vigaristas.
Como o vigarista está no plural, ele exige que o artigo que acompanha ele esteja no plural também. Por isso que esse os está no plural, porque o substantivo que ele acompanha está no plural. Essa é uma regra da sintaxe, tá? Pelo menos na norma culta. No dia a dia a gente não usa muito essa regra falando. Inclusive eu, os professores de português também, tá? Quando a gente fala. Mas quando a gente escreve, essa regra é obrigatória. Então tá no plural aqui. Ó, enganaram, poderia ser enganou. Por que está enganaram, né, no plural? Também essa relação aqui, o substantivo e o verbo aqui, né? Não, na verdade aqui é o núcleo do sujeito, mas é um substantivo. E o verbo, eles concordam. Se um está no plural, o outro tem que estar no plural também. Senão a gente tem um erro de concordância aí, certo? E tem outras regras nessa frase, tá? Tem a regra que relaciona o verbo ao complemento do verbo. Quem engana, engana alguém, certo? Então aqui está o complemento do verbo, daí tem o caso dele não ter preposição. Aí já entra o detalhe demais, tá? Não é o caso aqui agora. Aí, curte um moça, né? De boa. Alegria, minha gente. Mas então essas regras funcionam assim. Por que a segunda frase não funcionou? Ó, esse os, que deveria estar acompanhando o substantivo, não tá. O substantivo dele tá lá, ó. Esse o, que deveria estar acompanhando na frente do seu substantivo, tá vindo depois. Aí não faz sentido. Então o artigo tem que vir antes do substantivo. Ele acompanha, mas vem antes. Tem que ser o rei, não rei o. Certo? Então, violando essas regras, as frases já não fazem sentido na nossa língua. Beleza. Então entenderam o que é a sintaxe, né? É a parte que vai estudar essas relações entre palavras, as regras de combinações de palavras da língua. Beleza. Aí vocês tinham a atividadezinha de ver o que era frase. Frase é um conjunto de palavras. Isso você já sabe. Pode ser uma palavra só? Pode. Mas, para ser frase, ela tem que expressar um sentido completo ali naquele ato de comunicação, tá? Então você vê na rua uma placa, ou escrito na rua mesmo, pare. É uma frase completa, beleza? Ela está comunicando um sentido completo. É tudo que o motorista ou o pedestre precisa para entender ali naquele momento. É essa palavra, pare. Tá? Então é uma frase. Rua sem saída, numa placa. É uma frase. Quando vão voltar às aulas? É uma frase interrogativa, uma pergunta, mas é uma frase, entendeu? Ela encerra um sentido completo. Então frase é isso, tá? Palavra ou conjunto de palavras que expressam um sentido completo. Simples. E aí tem um tipo especial de frase, que é a oração. O que é a oração? Porque a gente vai falar muito de oração, tá? E aqui, tá, vocês já pensaram a piadinha aí do Pai Nosso, da Ave Maria, né? Mas agora falando de sintaxe. O que é uma oração na sintaxe? É uma frase especial que tem um verbo, tá? Por isso, lembra que o verbo era super importante, era o nosso pré-requisito ali de verbálicos para a gente entrar na sintaxe. Verbo é a palavra-chave aqui para a gente entender a sintaxe, tá? Então, uma oração é uma frase que tem um verbo, que ela se estrutura em torno de um verbo. As outras palavras têm relação com esse verbo. Ou uma locução verbal, que é quando você tem mais de um verbo juntos, né? Os dois trabalhando juntos. Por exemplo, ele estava andando. Estava andando. São dois verbos. Mas eles funcionam juntos. Eles estão falando de uma ação só, de um acontecimento só. Beleza? Então, ó, na frase pare, a gente tem um verbo. Então essa frase, além de ser uma frase, ela é essa frase especial chamada de oração. Inclusive ela tem uma relação com uma outra palavra que a gente imagina. Pare. Quem? Quem que vai parar? Você. Você aí. Pare. Certo? Quando vão voltar às aulas? Também tem o verbo ali, né? Tem uma locução verbal ali, vão voltar. A gente poderia juntar essa locução verbal em um verbo só, que ficaria isso, voltarão. Quando voltarão às aulas? Ou quando vão voltar às aulas? Então a gente tem uma locução verbal aqui. Então essa frase é uma oração, certo?
E a última frase, Mafalda não gosta de propagandas. Tem o verbo gosta ali, né? Então, o que está em volta é uma oração. Essa frase em torno de um verbo é uma oração. Em torno não quer dizer que tem coisa antes e depois, tá? Pode ser que o verbo seja a primeira palavra ou seja a última palavra, mas uma frase que tenha um verbo. Beleza. E aí rapidinho, o que é um período? Período é uma frase ou um conjunto de frases, tá? Basicamente. No meio de um parágrafo, por exemplo, pega um texto, daí você diminui, você vai reduzindo, você chega no parágrafo, né? O texto tem parágrafos. Os parágrafos podem ser subdivididos em períodos. O que é um período? Um período é aquilo que começa com uma letra inicial maiúscula, né, que é o começo de frase, e termina com algum tipo de ponto. Desde que você... e aí tá, daí acabou o período, certo? Então, quando chega em algum ponto, acabou o período. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, né? Às vezes no mesmo parágrafo tem 3 períodos, 4 períodos, pode ter um só também, né? Depende. Beleza. E aí a gente divide assim, então. Se o período só tiver uma oração, ele é um período simples, tá? Porque ele é uma oração só, ou seja, só tem um verbo, né? Ou uma locução verbal. Se tiver mais de uma oração, é um período composto, tá? Tem um verbo aqui, depois tem uma vírgula e uma outra frase, outro verbo lá, ou pode até não ter vírgula, tá? Mas se tiver mais de um verbo, mais de uma oração, é um período composto. Então, só de exemplo aqui, ó. Barraram a minha entrada no mercado porque eu não tenho 12 anos ainda. Isso foi constrangedor. Olha aí, quantos períodos a gente tem aqui nesse trecho que eu coloquei? 2, né? O primeiro período começa aqui com a letra inicial maiúscula e vai até chegar no ponto. Acabou o primeiro período. O segundo período começa no isso, que é a outra inicial maiúscula, e termina lá no ponto de exclamação, certo? Então a gente tem aqui 2 períodos. O primeiro período, ele é um período composto. Por quê? Porque ele tem aqui ó, o verbo barraram, daí continua, tenho. Então tem 2 verbos, tem o verbo barraram e tem o verbo tenho. Então tem 2 orações, tá? A primeira oração é barraram a minha entrada no mercado. E a segunda oração é porque eu não tenho 12 anos ainda. Tendo 2 orações, período composto. E a última é período simples, por quê? Porque só tem um verbo, que é... Qual que é o verbo ali do isso foi constrangedor? Muito bem, certinho. Verbo foi, né? Então só tendo um verbo é um período simples. Beleza, tranquilo. Agora sim a matéria nova. Então a primeira matéria que a gente vai estudar, que realmente valendo agora em sintaxe, nosso primeiro desafio na terra de sintaxis, é entender o que é sujeito e o que é predicado, tá? É facinho. Ó, o que é o sujeito de uma oração? É o termo da oração, ou seja, é a parte da oração com a qual o verbo concorda, em pessoa ou em número, quer dizer, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular e plural, né? O sujeito costuma ser de quem ou do que a gente está falando ali na frase. Só que isso é uma simplificação que, se a gente ficar só com isso na cabeça, vai dar problema, tá? Então o melhor é a gente pensar assim, o que é o sujeito? É o termo da oração, é o pedaço da oração com o qual o verbo concorda. Então aqui, ó, o rei está pelado. Qual é o verbo? Está aqui. O verbo é está. Certo? Quem é que está alguma coisa aí? É o rei, né? O rei está. Eles concordam. Esses 2 termos concordam. Como assim concordam? Se o rei está no singular, o verbo está no singular. O rei é a terceira pessoa do singular. O verbo está na terceira pessoa do singular, né? Se fosse primeira pessoa seria eu, daí não é eu está, é eu estou. Se fosse terceira pessoa, mas fosse do plural, os reis estão, né? Então, verbo e sujeito
são um casalzinho que tem uma relação muito boa, então eles sempre concordam um com o outro. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Se o sujeito, então aqui o sujeito era o rei, o verbo vai concordar com ele, está pelado. E veja que aqui realmente de quem que eu estou falando? Estou falando do rei. Agora na outra frase aqui, ó, o rei e seus ministros. De quem que eu estou falando? Estou falando do rei e estou falando dos seus ministros, né? Então o sujeito é o rei e seus ministros. Se o sujeito é esse, o sujeito está no plural, certo? Como que vai ter que ficar o verbo? O rei está pelado. O rei e seus ministros? Claro, certinho. Você já está manjando da coisa, hein? O rei e seus ministros estão pelados, porque o verbo precisa concordar com o sujeito. Beleza. Continuando. Então esse era o sujeito. Daí tem o sujeito e predicado da oração, os dois termos mais básicos que tem. O que é o predicado? O predicado é a parte da oração que diz algo sobre o sujeito, tá? Na prática, se você achou o sujeito, todo o resto da oração vai ser o predicado. Fácil assim. Então, mas é o que a gente está falando do sujeito, né? Então, se o sujeito é de quem eu falo, o rei está pelado. De quem que eu falo? O rei. Então esse é o sujeito. Estou falando do rei. O que tem o rei? O que tem o sujeito aí? O que tem o rei? Está pelado. Então está pelado é o predicado. Beleza? Então, simples assim, né? O rei é o sujeito, o resto é o predicado. Tira o sujeito, o que sobrar é o predicado. Porque é o que eu estou falando do sujeito. Uma coisa importante, o verbo da oração sempre está dentro do predicado, tá? Ele é parte do predicado. Beleza. Então tá aí está o predicado. Agora uma dica importante, tá? Porque nem sempre é fácil identificar o sujeito igual nesses exemplos que eu coloquei aqui. Então, como que a gente acha o sujeito? Vamos seguir sempre esse passo a passo, porque daí não vamos ter problemas, não vamos errar, tá? Como que eu identifico o sujeito de uma oração? Primeiro, eu encontro o verbo da oração, ou a locução verbal, se for dois verbos juntos, tá? Primeira coisa, quero achar o sujeito. Cadê o verbo? Beleza, achei o verbo. E daí? Pergunta quem pro verbo. Mas o verbo vai responder? O verbo vai responder. Você pergunta quem, aí você se concentra, você tem que ficar bem concentrado para ouvir o que o verbo vai te responder. Beleza? Se você não conseguir é porque você não está bem concentrado. Se você não ouvir, porque ele fala baixinho. Tá? Então você vai perguntar quem pro verbo. A gente já vai ver como funciona. Beleza, achei o verbo, perguntei quem pro verbo, e aí o verbo me respondeu. Pronto. A resposta do verbo é o sujeito da oração. Não entendi nada. Vamos ver o exemplo. Os alunos foram aprovados por verbálicos. Primeiro, quero achar o sujeito, tá? É isso, quero achar o sujeito. Como que eu acho o sujeito? Primeiro, eu acho o verbo, né? Então vamos achar o verbo lá. Cadê? Os alunos foram aprovados por verbálicos. Já achou? Isso, muito bem. Nossa, cara, você acerta todas. Isso aí. Foram aprovados, né? São dois verbos aqui, uma locução verbal. Tem o verbo ser aqui em foram e o verbo aprovar aqui juntos. Foram aprovados. Beleza, achei o verbo, foram aprovados. Qual que era o segundo passo mesmo? Isso. Pergunta quem pro verbo. Foram aprovados. Quem é que foram aprovados? Quem é que foi aprovado? Né? Quem que foi aprovado? Se concentre aí. Quieto. Quietinho. Escuta o verbo agora. Quem foi aprovado o verbo? Escutaram? Os alunos. Isso. Conseguiram escutar o verbo, cara. Então, quem é que foi aprovado? Né? Que é o segundo passo. Quem foi aprovado? Resposta: os alunos. Então, qual que é o sujeito dessa frase aqui? Os alunos. Beleza?
acha o verbo. Ah, mas eu tô tão feliz com esse negócio que fica aparecendo ali embaixo que vocês não imaginam. Acha o verbo. Segundo passo, pergunta quem pro verbo. Então, foram aprovados. Quem foi aprovado? Ou quem foram aprovados? Resposta, os alunos. Então, o sujeito é os alunos. E qual que é o predicado dessa frase, então? Se o sujeito é os alunos, qual que é o predicado? Maravilha, maravilha. Hoje você não está errando uma. Foram aprovados por verbálicos. Todo o resto é o predicado. Maravilha, espetacular. Beleza, moleza, né? Então, é isso por enquanto. Logo vai ter mais coisa. Não achem que a terra de sintaxes vai ser sempre tão moleza assim, certo? Se não entenderam alguma coisa no vídeo, assiste mais uma vez, com calma, veja de volta os exemplos ali, veja o passo a passo para encontrar o sujeito, os 3 passos, e, se mesmo assim não rolar, manda uma pergunta para mim nos comentários lá, beleza? Abração, galera. Ah, nos comentários não do YouTube, tá? Nos comentários lá do Classroom. Abração, tudo de bom. Ah, e tem tarefa. Faça uma tarefa direitinho, caprichado. Beijo.